Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, quando nós estamos falando aqui sobre o Aló pensando biblicamente. E a gente quer trazer você para essa noite de sexta-feira, 18 horas e 1 minuto. A gente quer pensar sobre alguns assuntos concernentes ao nosso dia a dia. Eu não quero só ficar pensando em coronavírus, não quero só pensar nessa reclusão, embora o assunto tenha a ver com essas permissões de Deus, tá legal? Então você que chega aí, na hora que você chegar, dá um likezinho, vai ver que você está aqui com a gente, tá? Já temos uma pessoa aqui ao vivo. Não, senhor, entrou, bota o seu nome aqui, dá uma boa noite, para eu poder identificar você que está conosco nesta noite. Logo de antemão, quero abrir aqui a palavra, para a gente poder pensar juntos, ok? Pensarmos aqui bem direitinho sobre a palavra de Deus, tá? Então, que legal. Então vamos esperando aqui, tá bom? Só para a gente começar a pensar aqui juntos. Ok? Quando você chegar aí, acho que a tia Tânia já tá aqui com a gente, né? Mas aparece o nomezinho dela aqui, dá um likezinho aí, tia Tânia. Bom. Fala, Ritinha. Isso, então estou aqui. A Rita já botou aqui para mim que eu estou aparecendo. Já vai aparecer aqui para mim também, tá bom? E estamos juntos aí nessa... Ok. A Daniele Campos também está aqui com a gente, que legal. O Olegário também já entregou, ok? Bom, eu vou começar aqui pedindo que você possa abrir aí no livro de Jeremias 29, tá bom? Jeremias 29 é a base do que vamos nos povoar aqui, né? Jeremias 29 a partir do verso 4, tá bom? Nós vamos ler aqui do verso 4 até o verso de número 14, tá legal? Então, vamos ler essa porção da palavra de Deus enquanto os irmãos chegam, tá? Então, a partir do verso diz: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados. Vocês estão me ouvindo bem? Porque tudo é muito novo para mim também, tá? Tudo é muito novo. Você está me ouvindo bem? O som está chegando direitinho para você? Está chegando aí? Tá? Vou pedir a Ritinha para ir lá no quarto para poder botar o som, para ver se está chegando o som legal aí no seu celular, que a Rita está aqui na sala, tirou o som para não dar retorno, né? Mas aí dá um like aí se está chegando. A Alessandra Freidag está aqui também, né? A Nedina, minha diaconisa, a Alessandra, meu colega Olegário está aqui com a gente. A Ritinha está aqui também, tá bom? Isso aí dá um likezinho com a gente, tá bom? E só me diga se o som tá legal, tá bom? Eu vou ler, daqui a pouco eu vou ler aqui se o som tá legal. Obrigado. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, que nos fala sobre o seguinte. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. E digo eu: edificai, pois, casas e habitai nela, plantai pomares e comei de seus frutos, casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposa para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai a Yahweh, orai a Deus em favor desta cidade, porque o progresso desta cidade será a vossa prosperidade, porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos vossos sonhos, que vós mesmo os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Portanto, eu quero destacar aqui o verso 4, 10 e 11. Este texto é claro para afirmar que há ações permitidas por Deus, que fazem parte do jeito de Deus aprumar o seu povo. Ora, queridos, nós conhecemos a história em que Jeremias está envolvido. Nós sabemos que as questões da Babilônia foram em virtude de dois fatores. O que levou o povo de Deus a estar cativo na Babilônia? Primeiro, o desejo. Sim, minha filha, tudo bem? A Rita está dizendo que está tudo bem. O desejo do reino babilônico se expandir. Fazia parte do seu projeto dominar toda a terra. A gente sabe que está sempre se levantando um reino querendo ser o mais poderoso da terra. Tem sempre um líder que quer dominar toda a terra. Não foi só o rei da Síria, não foi só os babilônicos, não foi só Nabucodonosor, não foi só Dário. A gente tem aí vários na história. A gente tem ainda mais história recente, talvez a mais conhecida, Alexandre o Grande, Napoleão, não é verdade? Hitler, correto? E aí depois vieram aí os russos, os americanos, os chineses. A gente está sempre tendo uma ideia de um povo que domina os demais. Essa ideia, ela é muito antiga. Tem sempre um reino querendo se expandir. E a Babilônia não era diferente disso, ok? Mas o que faz com que a Babilônia tenha sucesso contra Israel não é o seu desejo, porque a gente vê biblicamente que outros momentos, Israel precisando entrar em Canaã, outros reinos se levantaram contra Canaã. A gente vai lembrar ali dos muros de Jericó, da cidade de Jericó, edificada com muros, um primeiro muro, um segundo muro. Então você tinha o primeiro muro, o segundo muro, e sobre os muros uma parte da cidade edificada e que foi tudo ao chão. Porque a vitória do povo de Deus, ela é dada por Deus. A gente conhece a história, né, de Elias, né, que estava ali com suas tarefas proféticas, Eliseu com as suas tarefas proféticas, e quantas vezes visões impediam de seus servos, impediam que quem estava com eles vissem que quem dava vitória era Deus. O texto que conhecemos de dizer assim, maior é aquele que está conosco do que daquele que está com eles, ou daqueles que estão com eles. E quando a visão espiritual abria, então ele podia ver a quantidade de anjos que Deus manda quando nós estamos no centro da vontade de Deus. O problema é que eles estavam indo para a Babilônia por um fator muito simples. Israel havia se esquecido, primeiro, do propósito para o qual Deus levantou Israel. E aí a minha pergunta, querido irmão, amigo, amiga, qual é o propósito? Para que propósito Deus chamou você? Para que existimos, se não para a glória de Deus? Será que existimos para a nossa própria existência? Olha, daquela porta para fora, eu até entendo, daquela janela para fora, eu até entendo que as pessoas realmente entendam que elas precisam granjear, acumular riquezas. Elas estão confiadas em quê? Elas estão confiadas em seus diplomas, em seus bens, mas nós não estamos confiados nisso. Nós estamos confiados no nosso Deus.
Nós estamos confiados naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus nos chamou. E uma dessas tarefas da nossa vida é compartilhar a palavra de salvação. Compartilhar a palavra que leva a pessoa até a vida eterna. Olha aí, está acontecendo agora um negocinho microscópico, um vírus, colocando todo mundo de joelho, todo mundo prostrado, com medo, fazendo investimentos por conta de um negocinho desse tamanho. Parou a China, parou a Rússia, parou os Estados Unidos, está parando o Brasil. Um vírus. Quantos virão mais? Quantos acontecerão mais? A vida é muito pequena. A vida é muito frágil. A vida é muito delicada. E nós estamos nos dedicando tanto a granjear, a ter e ser, quando nós, ao sermos alcançados pelo Evangelho, nós fomos orientados a ter uma mente espiritual. O nosso propósito não é mais só granjear, também. Não é só cuidar da saúde, também. Mas a nossa vida, ela é para os propósitos de Deus. E você pode responder aqui para mim aqui, o que você acha? A sua vida é para a glória de Deus? Vale se dedicar tanto à família, tanto ao emprego, tanto a si mesmo, tanto a ter saúde, só para viver? Será que a gente não pode pegar essa saúde, esse emprego, esse diploma? Será que a gente não pode pegar o pós-doutorado, o doutorado, o mestrado, o bacharel, o ensino médio? Será que a gente não pode pegar o Fundamental 2, Fundamental 1? Será que a gente não pode pegar o que temos nas mãos para anunciar a palavra de Deus e fazer com que as pessoas tenham vida eterna em Cristo Jesus? Pois bem, Israel se esqueceu disso. Israel se esqueceu disso e começou a viver, então, o quê? Começou a viver para si. Achou que tinha um Deus para poder dar para si. Achou que tinha um Deus só para fazê-lo prosperar, granjear, multiplicar, ter filhos, ter alegrias, casar, ter casa, plantações, ter sossegos, ter sucesso. E Deus disse: vocês fizeram das suas coisas os vossos deuses. Quantos, então, lá em Jeremias 29, que é o capítulo que a gente está aqui avaliando e trazendo para a nossa vida, quantos de vocês, Israel, até se agregaram a outros deuses, a outras crenças, a outras crendices, para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter conforto e achar que a vida é feita para si mesmo, para si mesma. Ora, quando veio a Babilônia, eles estavam tão distantes de Deus que Deus falou assim: cadê o meu povo que se chama pelo meu nome? Não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de ir ao templo, não tem tempo e não tem espaço na agenda para ser igreja. Quantas pessoas deixaram de apoiar os projetos missionários das suas igrejas? Para quê? Para estudar mais, para trabalhar mais, para ter mais. E aí, pode acontecer de alguém ser alcançado com um pequeno microscópico vírus. E tudo que granjeou, e tudo que tentou conquistar, não foi suficiente para ter tempo para alcançar alguém depois da janela, depois da porta, para falar de Jesus. O texto nos fala de que o ajuntamento desses dois fatores propôs a derrota de Israel. Mas perceba
que no verso 10, Deus diz assim: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa, a promessa que fiz a favor de vocês, de trazê-lo de volta para este exato lugar. Porquanto somente eu, Deus, conheço os planos que determinei a vosso respeito. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Plano para dar a vocês esperança e um futuro melhor. Sabe quais são as lições que a gente tira aqui do 10 e do 11? Logo após a gente saber que é Deus quem manda ir, que permite ir para o cativeiro, é que Deus tem o controle do tempo. Deus tem o controle do tempo da sua vida e da minha vida. Deus tem o controle de todas as coisas. E eu posso pedir uma coisa a você que me ouve nesse Uoló Responde Biblicamente? Comente aqui embaixo, nos comentários, faça a sua pergunta dentro deste texto, faça a pergunta para a sua vida, pergunte para mim que eu poderei responder. Mas o que a gente pode aprender é que Deus está no controle do tempo da sua vida, da sua família, de seus filhos. Ele disse, 70 anos. Vocês ficarão aí de 1 a 2 gerações. Ficarão aí para que vocês aprendam que não adianta buscar riqueza longe dos meus propósitos. Não adianta buscar ter sem mim. Eu vos chamei para ser um povo. Irmãos, nós estávamos nesse mundo que todo mundo vive. Nós estávamos nesse mundo que todo mundo é. Nós vivíamos a mesma vida que todos estão vivendo. Uma vida vivendo para si mesmo. As pessoas têm religião. Nós não somos os únicos religiosos, não. Pergunta que eu lhe faço. Qual a diferença, então, da minha vida e da sua vida, diferente de um budista, de um islâmico? Qual é a diferença da vida de um espírita? Ou qual a diferença de um ateu? Queremos viver igual? Queremos ter só a religião? Queremos ter somente um momento para ler a Bíblia, orar, e orar a Deus pedindo, Deus me cura, abre porta de emprego, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, me dá, me faz, me livra. É isso mesmo? Pois eu quero dizer que ateus e incrédulos buscam isso. Ateus e incrédulos buscam um Deus que possa dar tudo para eles. Israel procurou isso. Israel queria acender uma vela para Deus, mas uma vela para Mamon, uma vela também para Baal, uma vela para quem desse prosperidade, uma vela para quem pudesse socorrer. Quem dá mais? Quem dá mais? Fazendo então dos deuses talvez uma questão de barganha, de leilão. Quem dá mais? Quem me dá mais? Ora, senhoras e senhores, será que no final dos tempos, e nem quero dizer que coronavírus é o final dos tempos, mas e se for? E se estiver muito próximo realmente o final dos tempos? É quem dá mais? Então quer dizer que quando o anticristo aparecer, olha, ele vai aparecer. Se na minha existência, se agora, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, ele vai aparecer. E quando aparecer? Quando aparecer, será que seremos dados a quem nos der mais? Porque a Bíblia diz que, se possível, ele vai enganar até os escolhidos, os eleitos, os salvos. Portanto, eu preciso ter muito cuidado. E pensando biblicamente, não nos preocupar e não me preocupar com o meu tesouro nesta terra.
não juntar tesouros aqui. Sim, eu preciso ter uma casa. Sim, eu preciso ter um emprego. Sim, eu preciso me preparar para galgar esse emprego. Me graduar, me pós-graduar, me especializar. Eu preciso trabalhar. Ainda uns 2 dias atrás, eu conversava com a Daniele Campos, que é a administradora financeira escolar do Colégio Batista Shepherd. E ela me colocava, eu dizia assim, minha jovem, dá uma parada, né? Vamos assistir o culto ao vivo, vai ter um culto de oração quarta-feira. Todos sabem que é a Igreja Batista Missionária do Maracanã, onde eu sou o pastor titular, e temos lá um culto todos os domingos, às 10 horas da manhã, e logo depois temos também a nossa escola bíblica dominical. Bem, e na quarta-feira nós temos o culto de oração às 7h30 da noite. E eu convidava essa irmã para estar no culto das 7h30. E sabe uma verdade que ela me disse? Sabe uma coisa que eu achei muito interessante que ela me falou? Eu estou muito ocupada, eu estou trabalhando de 7 da manhã a 10 da noite. É verdade, irmãos. A irmã Daniele Campos, ela que é a nossa diretora administrativa escolar, junto com a professora Júlia Garrão, que é a nossa diretora pedagógica, junto com a Karine Amaral, que é a coordenadora do primeiro segmento, junto com a Raquel, que é a coordenadora do segundo segmento, junto com a Aline, que é a auxiliar, que trabalha direto ali com a Daniele Campos, junto com a equipe da Daniele Campos, junto com a equipe da Júlia Garrão. Elas estão trabalhando muito, e eu também tenho as minhas tarefas de cuidar dessas duas, de cuidar das áreas jurídicas, junto com o doutor Marcelo Rosa, com o doutor João Roberto, que é o nosso advogado educacional, não é verdade? Nós temos trabalhado bastante, muito mesmo. E eu digo que ela estava trabalhando muito, muito mesmo. Mas o que eu disse para ela, para um pouquinho, eu espero que ela agora esteja sentada na sua sala, com as suas gatas, ela tem umas gatinhas na sua casa, talvez ao lado do seu filho. Para um pouquinho para ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nesse momento a gente se alimenta da palavra, se fortalece da palavra, para poder aprender da palavra e viver para Deus. Será que realmente a gente vai se dobrar somente àquelas coisas que nos dão emprego, conforto e segurança? Esse foi o problema de Israel. Se apegou a tudo para ter esse todo e ter esse tudo. Aí Deus disse, ok, olha, quanto mais você se afasta de mim, mais você se enfraquece. Sabe aquele exemplo? Eu tenho aqui um teclado na minha frente, podem ver o teclado, né? Faz de conta que esse teclado aqui, ele é um braseiro. Eu sei que você conhece essa ilustração. Essa ilustração me foi contada pelo pastor Edmilson Cerqueira, quando eu era um neófito. Eu tinha acabado de me converter. E o pastor Edmilson era o meu discipulador, era o pastor que me ensinava na escola bíblica dominical. E ele dizia assim, Alexandre, entenda que você precisa estar na igreja, você precisa estar envolvido com as coisas da igreja. E eu dizia para ele, pastor, veja bem, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, e eu fui colocando para ele as minhas tarefas. E aí, pastor, eu não tenho muito tempo, não. Eu acho que eu queria dizer assim para ele, o senhor é pastor, o senhor ganha para isso, o senhor tem tempo, eu não tenho. Eu tenho que estudar e tenho que trabalhar. Ok. Ele disse, Alexandre, entenda que faz de conta que o templo, o encontro no templo, é como se fosse um grande braseiro que você abre quando você está fazendo o seu churrasco ou assando alguma coisa. Você é uma dessas brasas. E quando você veio para cá, Alexandre, você, na verdade, era apenas um carvão natural, sua natureza, você não tinha vida. Você era um carvão, mas você
estava apagado, porque o Espírito Santo de Deus não estava em você. Mas quando você veio para a igreja, você entrou nesse braseiro. E as pessoas, e ali o Luiz Antônio, a Leia, o Robson, o Reinaldo, né? Ali o Manuel Lopes, né? A família Davi Gomes, ali a irmã a Ondina, a Cláudia, o Marcelo, a Cleide, e tantos que povoam a minha cabeça, mas os nomes não vêm com tanta rapidez como eu gostaria. A sua avó Augustinha. Olha, esses irmãos, né? Esses irmãos, eles vão se achegando até você e vão passando para você conhecimento bíblico, o abraço, o apoio, e você foi se encandecendo, e você foi se aquecendo. Então, quando você sai, e aí ele fez como se pegasse uma brasa, né? Como pegar esse mouse aqui, quando você sai por aquela porta, e você vai levando essa energia, você vai levando esse conhecimento, você vai levando essa esperança, você vai levando esta palavra que pode salvar o perdido. Mas você precisa voltar a se congregar. Congregar é muito bom. Agora, a gente está se congregando de maneira diferente. A gente não está se congregando lá no templo, mas agora estamos nos congregando aqui no Facebook. 15 pessoas estão aqui. Eu queria que fosse mais. Eu queria que fosse a minha igreja toda. Mas acredito que alguns estão trabalhando, alguns estão fazendo algumas coisas. Mas depois eles vão acessar isso em outro momento, que vai ficar lá no Facebook, graças a Deus por essa ferramenta, não é verdade? Então, ela quando é usada para esse propósito, é muito bom, é muito legal. Então, vão acessar outros horários e a gente pode, então, ver e compartilhar com outros. Eu ainda faço apelo, você possa fazer a sua pergunta aqui, eu estou com um lado aqui escrito, eu vejo a Nedina, eu vejo aqui a Rita, eu vejo aqui algumas pessoas que estão conosco, né? Já algumas 21 comentários, né? Então, eu quero dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta, né? A Paz, então a Laís está aqui, eu não vejo nenhuma, a Tereza Marques entrou, a Cristina Casale de Oliveira entrou, né? Estou aqui com, deixa eu ver quem mais aqui, quem mais? O Paulinho Vinícius, tá? O Paulo Vinícius está aqui, Felipe Cunha conosco, né? Mas a Aliceia, oi Aliceia, tudo bem? O Nelson Taylor está aqui com a gente, fala meu amigo pastor Alexandre, estou aqui, mas ninguém fez pergunta até agora. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, ele dizia que esse encontro é um encontro em que você pode se aquecer. E quantas vezes nós não temos tempo para nos envolver com esse braseiro? Não vamos aos cultos, não vamos a culto de oração, a gente não se envolve com PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, porque a gente não tem tempo. Porque a gente está tão envolvido com outras situações, a gente está tão envolvido com outras questões que a gente não tem tempo mesmo de se envolver com as coisas de Deus. Mas eu tenho um desafio para você. Você que é um membro da igreja, você que está comigo aqui agora, você possa, domingo que vem, às 10 horas da manhã, acessar o Facebook da Igreja Batista Missionária do Maracanã e se envolver com o culto e compartilhar. Quarta-feira, no culto de oração, no Facebook da Igreja Batista Missionária do Maracanã. E compartilhar com outros amigos para que na sexta-feira que vem, 18 horas, você esteja aqui para quê? O Aló responde biblicamente. E a resposta que eu quero trazer para você hoje é que Deus tem o controle do tempo. A segunda coisa é que Deus cumpre a sua parte. Ele disse, não fiquem preocupados, porque eu vou trazê-los de volta para este exato lugar. Deus tem um domínio geopolítico. Não fica preocupado em quem vai ser reeleito em 2022. Sabe? Tem um bocado de gente preocupada. Um bocado de gente que vai fazer panelaço ou para derrubar o presidente ou para eleger o presidente. Olha, eu não estou preocupado com quem vai ser reeleito, não.
Eu estou preocupado é se eu estou preparado para continuar pregando o Evangelho. Porque, na verdade, o exato lugar para onde Deus quer nos trazer de volta é para o centro da vontade de Deus. Ele diz assim, eu cumprirei a minha promessa e vou trazer vocês de volta para esse exato lugar. Porque eles tinham a ideia que Jerusalém é o lugar onde Deus habitava. E a gente sabe agora em Cristo que Deus está habitando aqui, dentro da gente. Deus está habitando aqui no nosso coração. E Ele quer que a gente tenha essa consciência de que Ele está habitando dentro da gente. É isso que Ele está dizendo. Eu vou trazer vocês de volta para este lugar, o lugar onde eu existirei e você existirá juntos. Esse é o propósito de Deus desde que saímos do Éden. Esse é o propósito de Deus desde que nós fomos expulsos do paraíso. Reconciliação, arrependimento, para que possamos em Cristo, na palavra, voltarmos a termos comunhão com Deus. Porquanto somente eu conheço, diz o Senhor. Eu e você não conhecemos nada. Eu e você temos planos pessoais. Planos para mim, para minha casa, para o meu filho Mateus, para minha esposa Rita, para minha nora Andressa, para os meus netos que virão. Eu tenho planos para eles. Os meus planos não valem nada. Os meus planos são aqueles que a gente falou da última vez. Não diga que amanhã faremos ou iremos a essa cidade, ganharemos. Não diga isso. Mas, se Deus quiser, o que Deus quer para mim e para você? O que Deus quer para você? Para a sua vida. Ele diz, eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Sabe o que nós temos que dizer? Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Faça em mim o teu propósito. Muita gente que eu conheço tem vida devocional. Vida de oração, vida de leitura da Bíblia, e lê a Bíblia, e ora, e... Ok, e isso é muito bom. E não é para deixar de fazer essas coisas. Mas eu pergunto, o quanto está envolvido com as coisas de Deus? Muita gente que zela pela casa de Deus, zela pelo Evangelho, zela se a palavra está sendo pregada, ensinada corretamente. Mas o quanto que você está pregando a palavra? O quanto que estamos em consonância com Deus? Ora, se Ele foi capaz de morrer por nós, qual é o maior propósito de Deus? Não é alcançar uma alma perdida? Não é alcançar o vizinho? Não é talvez não, né? É alcançar o perdido? E o quanto você está envolvido neste propósito? Ele diz, eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Descansa. Eu sei que Deus vai me fazer prosperar para a glória do nome dEle. Por isso tem me dado o que tenho. Para que eu pegue o que eu tenho e continue avançando na pregação do Evangelho. Plano de fazê-lo prosperar. Mas não prosperar para o meu deleite, mas para a glória do nome dEle. Plano de dar-vos esperança e um futuro melhor. Ele está dizendo de um futuro e de uma esperança no Messias. Porque ele chama o povo de Israel preparando o caminho para o Messias. Um povo especial para o Messias. E por que então somos igreja? Para o Messias que voltará. Enquanto ele preparava um povo para o Messias que viria, para o Messias que estaria por vir, ele agora deixa a sua igreja, o seu povo eleito, para o Messias que voltará. Não é diferente. E o que nós temos visto?
O que tem aparecido? Um povo preocupado em enriquecer. Mas enriquecer para quê? Para ir para Jericoacoara. Eu já fui para Jericoacoara, mas eu fui para Jericoacoara numas férias, porque eu vim trabalhando o ano inteiro na pregação do Evangelho. Dedicando a minha casa, dedicando meus bens, dedicando o meu tempo para que o Evangelho seja alcançado. Muitas pessoas só têm tempo para Jericoacoara. Olha, falar em Jericoacoara é um lugar muito legal de se conhecer. É lá no Ceará. Quem sabe um dia, lá no meu Twitter, aqui no Facebook, eu vou te contar como é para você chegar em Jericoacoara. Olha, quer um conselho? Tá aí, compromisso. Tá aí um compromisso com você. Eu vou soltar como você chega a Jericoacoara. Mas chegar lá foi fruto de um trabalho na presença de Deus. Porque minha esposa e meu filho sabem que eu levanto pensando como agradar a Deus. Eu não levanto pensando só em estudar e trabalhar para mim mesmo, mas como fazer do meu dia um dia que glorifique o nome de Deus. Com ética, com cidadania, com honestidade, com integridade, com justiça. Eu tenho hoje 200 funcionários que trabalham comigo, que vão me assistir. E eles sabem como eu trabalho com eles. Eles sabem como eu convivo com eles. A igreja sabe como eu convivo com ela. Eu diariamente tenho tempo para a minha igreja e trabalho no colégio. Mas eu tenho tempo para visitar, tempo para ir ao hospital, tempo para ir ao funeral, tempo para ir no culto de quarta-feira, tempo para ir no culto de domingo, tempo para o PGM. Eu tenho que ter tempo para Deus. Tenho que ter tempo. Porque o plano de Deus é que eu tenha tempo para participar dos planos dele, e os planos dele se resumem a uma coisa: alcançar alguém com o Evangelho, vivido na própria vida e exposto na vida de outra pessoa. E temos várias orientações a esse respeito no Novo Testamento. Versículo-chave está em Mateus 6, 19 a 21. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. Você lembra de Jó? Homem rico, próspero, aí veio o diabo e tirou tudo dele. Tudo, até sua saúde. Mas aquele homem tinha um compromisso, não era com a riqueza, não era com seus filhos, não era nem com a sua esposa, que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Seu compromisso era com Deus. Porque a Bíblia diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Ora, se tudo que você tem preparado é casa, diploma, segurança, filhos bem criados, cônjuge bem amado, se isso é tudo, você está vivendo só para esta vida. Você está vivendo só para agora. Pegue tudo isso, pegue os seus bens, seus certificados, sua saúde, sua mulher, seus filhos, sua casa, pegue tudo isso e coloque para a glória de Deus. Coloque para servir a Deus. Tenha tempo, chame o marido, chame a esposa, como é que você chama, né? Meu bem, meu querido, minha querida, meu anjo. Domingo é dia de irmos ao templo. Hoje não pode, né? Ok. E hoje está um monte de gente querendo, brigando na Constituição, querendo que o presidente determine que seja de utilidade pública, seja serviço essencial. Eu entendo que é serviço essencial. Mas eu não quero que o presidente brigue por isso. Eu não quero que o presidente arranje uma briga com isso. É essencial, mas se tivermos que ficar em casa, podemos fazer esse serviço essencial através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, através de um telefonema, do WhatsApp. Podemos fazer de muitas maneiras.
Não vou entrar nessa discussão. O que eu quero dizer é assim, vai passar. Isso vai passar. Eu ouço um amém? Eu ouço um amém? Tenho certeza que aí essas 15 pessoas que estão do outro lado disseram, amém, pastor, concorda. Pode ser que alguém dê um joinha, alguém dê um cliquinho aí no papo firme aí, como é que é? No coraçãozinho, alguém vai fazer alguma coisa. Perfeito, pastor. Agora, e quando voltarmos? Teremos tempo para Deus? Teremos tempo para poder voltar? Ou continuaremos acumulando tesouros nessa terra? Teremos recursos financeiros para devolver o dízimo, para investir na obra missionária, para investir nos campos missionários? Teremos tempo para visitar uma pessoa doente? Teremos tempo para poder participar de um pequeno grupo multiplicador? Mas Mateus continua. Mas acumulam para vocês tesouro no céu. Ao invés de ser na terra, tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não roubam e nem furtam. Mas, pastor, como é que eu vou juntar tesouro no céu? Ora, a Bíblia diz que quando você se envolve com a obra de Deus, quando você faz as coisas para Deus, você ajunta tesouro no céu. Quando você ganha uma alma, quando você aplica o seu tempo, quando você se envolve com as coisas de Deus, diz a Bíblia que nós receberemos galardões de acordo com as obras que fizemos em nome do Senhor Jesus. Sim, as obras não salvam, mas a fé sem obra é morta. Não dá para você dizer que só orar, só ler a Bíblia, só devolver o dízimo, só é suficiente. Não é. Quem diz isso? A Bíblia. A Bíblia está mostrando isso. A Bíblia está dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Você não sabe que pregar o Evangelho é fazer o bem? Você não sabe que visitar um enfermo é fazer o bem? Você não sabe que se reunir na congregação dos justos para cultuar a Deus, onde você pode abençoar e ser abençoado, é fazer o bem? Você não sabe que você arrumar a sua família e levar até onde a igreja está é fazer o bem? Você não sabe que você olhar na vizinhança, meu Deus, qual casal eu posso levar para fazer o curso de casais? Você não sabe que isso é fazer o bem? Você não sabe que faz bem você chamar lá o pastor Marcelo de Almeida e dizer assim, pastor Marcelo, como eu posso me envolver com o curso de casais da Igreja Batista Missionária do Maracanã? Olha, você pode ajudar, você pode pagar para um casal fazer, você pode, se não fez ainda, fazer o curso de casais, você pode juntar mais 2, 3 casais e ajudar um casal a fazer o curso de casais, você pode orar. Eu pergunto, você está envolvido com o curso de casais? Isso não é fazer o bem? Não é fazer o bem você se envolver com tudo aquilo que está a favor da criança? Você já procurou a irmã Solange e disse, irmã Solange, você que trabalha com a Doralândia, você que é do Ministério Infantil, eu quero ajudar a fazer esse trabalho. Você procura alguém da sua igreja? Você procura alguém da sua igreja? Você procura o seu pastor, você que é de outra igreja, o pastor Nelson Telho que está aqui comigo. Será que alguém procura o pastor Nelson e diz assim, pastor, olha, eu quero ajudar as crianças. Isso é fazer o bem, isso é juntar tesouro lá no céu. Aí você chega lá no Ministério Infantil, está faltando uma madeira, está faltando televisão. Eu me lembro do irmão Tito Lopes Pereira de Souza, filho do pastor Ezequias Lopes de Souza e da irmã Esther Pereira Lopes de Souza. Ele chegou lá na Doralândia, quando a gente estava montando, ele viu que uma televisão podia ajudar. Ele foi e comprou uma televisão novinha, uma televisão até que foi roubada da igreja, entraram na igreja e roubaram essa televisão, mas ele pegou os seus bens, pegou com a irmã Eliane, que era sua esposa, chamou a família, foi lá no mercado, comprou uma televisão e deu para o Ministério Infantil. Depois a gente comprou outra. Mas eu estou falando sobre isso. Estou contando histórias reais.
Naquele momento que ele fez aquilo, ele não fez para ter um galardão no céu. Ele fez e por ter feito, porque Deus ama o que dá com alegria. E por ele ter feito isso, ele receberá galardão por isso e ninguém vai tirar. Ladrão não rouba, ferrugem não destrói. O texto diz que é assim. O texto diz assim: acumula lá no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde o ladrão não rouba nem furta, significando que vai estar para lá, para sempre. Como é que você não sabe como é que ajunta tesouro no céu? Você se envolve. Você quando está lá na sua igreja e vê, você procura, por exemplo, ali o pastor Selmi Guilherme, que é o líder lá do Ministério da Educação Cristã. Você procura o professor, o pastor Selmi, e diz assim: pastor Selmi, eu quero ser professor da Escola Bíblica Dominical, eu quero ajudar. Quando você vê a irmã Simone Mouta, lá na igreja, quando você vê a Simone Mouta, que é líder das mensageiras do reino na nossa igreja, aí na sua igreja, quando você vê um trabalho, mas vou falar da minha igreja, mas aplique a sua igreja. A irmã Simone Mouta trabalha com as mensageiras. Será que você se aproxima dela, você que é mulher cristã, missionária, você procura a irmã e diz assim: irmã, eu quero ajudar nas mensageiras. Olha, não é fácil não, hein? Quinta-feira, um dia ingrato, um horário ingrato. Ah, pastor, eu tenho que fazer janta. A irmã Simone Mouta também. Ah, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. A irmã Simone Mouta também. A Suzane Mouta também. Ah, pastor, mas olha, e eu vou dizer uma coisa, eu acredito plenamente, piamente, que realmente é verdade. Sabe o que eu digo lá na igreja? As piores desculpas são as desculpas verdadeiras, porque são desculpas que existem, são verdadeiras, e elas impedem de quê? De você ajuntar tesouro lá no céu. Mas olha, eu fiz uma brincadeira com a igreja uma vez, que foi a seguinte: imagina, a Microsoft, fazendo aqui propaganda da Microsoft, né? Vou fazer propaganda aqui do Facebook, o YouTube diz assim: olha, estou pagando R$5.000 por mês para quem fizer um curso lá na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Nós vamos pagar para você fazer um curso e você vai ganhar R$5.000 se ao final do curso você tiver 80% de presença. Não vai ter prova, basta que você frequente 80% do curso. Ao final de 5 meses, você vai ganhar R$5.000. Olha, eu vou arriscar dizer que ia ter uma fila, ia ter até briga para entrar no templo, porque o templo do Maracanã, da Igreja Batista do Maracanã, cabem 300 pessoas confortáveis. Eu vou dizer para você que as pessoas iam encontrar tempo, ia deixar filho, ia deixar comida para depois, ia deixar para estudar depois, mas naquele horáriozinho ali, ia estar lá. O que significa isso? Significa que quando é para entrar dinheiro no bolso, botar dinheirinho no bolso, a gente tem tempo. Quando é para ter mais conforto, a gente tem tempo. Mas quando é para Deus, pastor, não posso ajudar a irmã Simone Mouta, não. Quando você vê a luta do seminarista Paulo Monteiro de montar embaixador do rei, você se envolve com esta obra. Quando você se envolve com esta obra, você ajuda tesouro lá no céu. E aí se faz cumprir dizer que é mais importante tesouro no céu do que tesouro na terra. Eu acompanho muito de perto o excelente trabalho que o pastor Marcelo faz com os casais. E quantas vezes eu vejo aquela turma ali penando, se desdobrando, porque eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso, aí tem um monte de desculpa verdadeira.
Desculpa que eu, dou um 10 pela desculpa. Mas quando chegar lá no céu, o que a gente vai dizer para Deus? Deus, sabe como é que era o pastor Alexandre, né? Pois é, eu até queria ajudar, mas com o pastor Alexandre não dá. Deus, eu até queria ajudar, né? Mas, veja bem, né, Deus? Eu tenho mais o que fazer. Querido, deixa essas bobagens de lado. Faz assim. Vai e ajude. E Deus te abençoará. Deus vai te dar galardão lá na... E olha, não é só lá no céu não, hein? Uma vez alguém me perguntou assim, Alexandre, você está bem, né? Eu falei, graças a Deus, estou muito bem. Estou muito bem. Rapaz, a vida sorriu para você. Eu disse não. A vida é dura. Às vezes, como diz um ditado, a vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem não quer se esforçar. Mas eu sei que tudo que tenho e tudo que sou vem de Deus. Não é o meu conhecimento, não são meus cursos, eles me habilitam. É bem verdade, eles me habilitam. Eu não estou no colégio sem habilitação. Não estou no colégio sem habilidade, mas eu sei que tinha gente mais capacitada, gente muito melhor do que eu. Eu substituí um homem, que é o pastor Valmir Vieira, que é um homem que entende de educação. É um homem que tirou o Colégio Batista de uma situação muito delicada e me entregou um colégio pronto para decolar. Um homem de Deus, um homem que é pastor da segunda igreja batista lá de Engenho de Dentro, que é a segunda igreja batista do Rio de Janeiro, na verdade, mudou de nome, né? E esse é um homem de Deus. É um homem que sabe, que entende de educação. E ele um dia chegou e entendeu que havia terminado o papel dele, me passou, e para substituí-lo, eu não vou dizer a palavra concorri, mas eu fui observado com homens muito melhores, mulheres muito mais capacitadas. Mas Deus disse que queria eu, e Deus tem me honrado, porque o que tem acontecido com o colégio, que muitos têm elogiado, e sempre que existe elogio, eu digo claramente, a Deus toda a honra e toda a glória, porque eu sei que é a boa mão de Deus. As vitórias não são vitórias por conta da minha capacidade, mas por conta da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu chego agora a 25 pessoas e quero convidá-los a voltar sexta-feira que vem, pensando o aló, pensando biblicamente. Eu estou passando para vocês conceitos bíblicos, que você possa se envolver, ter tempo, galardão no céu. Eu estou pensando em Jeremias 29. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, que é Mateus 6, 19 a 21, colaborando com a ideia de que a gente tem que juntar tesouro no céu e não na terra. Onde está o seu coração? Seu coração está na obra missionária? Então trabalhe, faça curso, se gradue, se especialize, cresça, mas tenha tempo para Deus. Por que Israel foi para a Babilônia? Não foi só porque a Babilônia era poderosa, não. Porque existiam reinos mais poderosos antes e mais poderosos depois, mas a característica principal da vitória que Israel tinha era porque o Senhor vinha com seus exércitos. Aliás, eu vou aqui até pedir a Ritinha para anotar, para eu voltar com uma história de Israel sobre isso. Uma história de Israel. Uma história acontecida na Guerra dos seis Dias. A vitória, quem dá, é Deus. Portanto, eu pergunto, onde está o seu coração? Está na obra de Deus? O Luiz Felipe Cunha Pinto diz assim, se é para perguntar, vou perguntar. O pastor não acha que este movimento de culto, reuniões online, não vai fortalecer o movimento dos desigrejados? O que o senhor falaria para esse grupo que não acredita em reunião pública, a paz? Querido, acho que sim. Acho que vai fortalecer para ele continuar em casa. Acho que vai fazer com que ele tenha conhecimento bíblico. Acho que vai fortalecer a sua fé em casa. Mas o que eu tenho dito aqui,
Luiz Felipe? É o seguinte, nós não fomos feitos para ficar em casa. Olha os exemplos que Deus tem dado para a gente. Videira. Você não vê um galho de videira no meio do chão. Olha o exemplo que ele nos dá. Corpo. Você não vê um corpo sozinho de um dedo. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. E eu tenho que estar nele. Outro exemplo. Rebanho. Não existe rebanho de uma ovelha só. Você não pode dizer, tendo uma ovelha, ou sendo ovelha, eu sou o rebanho. Rebanho tem que estar no ajuntamento. Eu acho que o desigrejado, ele está chateado com o pastor, com o cara que vende a fé, com o cara que barganha a fé, com o cara que fala que fé, ele tem que ter fé para ser blindado. Olha, o pastor Israel disse agora numa conferência, não foi o pastor Israel, o pastor da Igreja Batista lá na Praça Seca, pastor Novaes. Pastor Novaes disse uma coisa muito séria. Fé não blinda ninguém. Correto? A fé, ela serve para nos blindar da morte, mas não para nos livrar da morte. Eu acho que o desigrejado, ele vai ser em casa com a fé melhor, ele vai ter palavra de Deus, vai conhecer mais da palavra, mas o desigrejado precisa entender que ele precisa procurar uma igreja para se congregar. Como a gente disse um pouquinho atrás, e que você possa voltar depois no tempo aqui nessa live, você possa voltar a entender que nós precisamos estar no braseiro. Quando a gente está no braseiro, a gente pega o calor do outro e dá calor. Quando você pega a brasa e você coloca do lado de fora, sozinha, ela vai esfriar. Em algum momento ele vai ser alcançado, não pelo evangelho, mas ele será alcançado por outras propostas. Aí começa o desigrejado a fornicar, a mentir, a ocupar-se com o que a gente chama de miscigenação religiosa. Eu penso que ele precisa escolher uma igreja em que ele possa congregar, porque ele precisa pregar o evangelho, mas precisa pregar o evangelho como corpo, porque senão ele vai desensinar o que Deus nos ensinou, que ele precisa que a igreja seja uma reunião de pessoas imperfeitas, pessoas que não são pessoas na perfeição. Hoje minha esposa estava preparando uma aula para os juniores, dizendo, olha, ninguém vai ser perfeito, mas precisamos buscar a perfeição. Então eu acho que vai fortalecer sim, né? Deixa eu até voltar aqui para ver se eu respondi completamente o que falou. Tá? Desculpa se eu não. Deixa eu ver aqui onde é que é a pergunta dele. A Rita está trazendo aqui a pergunta. Obrigado, minha esposa. O que o senhor fala para esse grupo que não acredita em reunião pública? Que a reunião pública é bíblica. Ela não é a única maneira, mas ela é bíblica. Se opor à reunião bíblica, quando a gente se opõe a essa verdade bíblica, a gente também está se opondo a Deus. Porque há um conceito de coisas que acontecem em casa e há as coisas que acontecem no ajuntamento. Eu vou falar igreja, mas no templo. Porque não existe igreja sem ajuntamento. Não existe. Deus não nos fez para estarmos isolados. Eu quero dizer ao desigrejado, desculpa se alguém te decepcionou, mas quem sabe você seja sal e luz no meio de uma igreja. Quem sabe você seja sal e luz no meio da congregação dos justos. Quem sabe você possa até assistir o filme A Cabana, para você entender que nós somos injustos no meio de um povo injusto, mas justificados pela graça de Deus. Quer um conselho, desigrejado? Assista o filme A Cabana. Quem sabe você possa entender sobre o que eu estou falando. Ok? Bom, chegamos ao final de mais esse encontro. O Aló respondendo biblicamente. Voltarei na próxima sexta-feira e voltarei nesse texto, porque eu ainda tenho mais para falar sobre edificar e pôs casas e habitar nelas, plantar e paz e comer esses frutos. Sim, Chico. Pastor que comente, se possível, quais foram as marcas de Babilônia. Tá bom, pastor? Anotado a próxima semana, estarei aqui a todos vocês de então, obrigado,
a Nedina, o pastor Legário, grande abraço aí para a primeira igreja batista em Parada de Lucas. Ó, não esqueci o nosso contato sobre o colégio não, tá bom? Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Neide Rodney. Rodney? É a Neide. Neide, minha irmã. Ora, se eu falei o nome do homem errado, é Rodney. Eu tenho certeza que ele sabe que eu sempre erro e vou errar até Jesus voltar. A Tereza, que é a cunhada da Débora, está aqui. Janete Regis, está aqui. Obrigado, querida. O Paulinho. Quem mais? O Luiz Felipe Cunha. Obrigado aí, queridão. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado, espero ter respondido. Se não responder, vai no privado. A gente pode bater um papo. E se eu puder melhorar minha resposta, melhorarei. Um grande abraço, povo de Deus. Tchau e até o próxima sexta-feira, 18 horas. O Aló responde biblicamente. Bom, pelo menos é o que eu estou tentando, tá bom? Grande abraço, beijo. Esse beijo está sem vírus. Tchau, tchau.